Loving you these days are getting all beautiful. I'm needing you, baby, I'm needing you, Társila, essa aqui foi dedicada especialmente a você, meu amor. Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de namoro nas escolas militares. Será que pode? Será que não pode? Alerta de spoiler, é claro que podemos namorar numa instituição militar, inclusive com outros militares, né? Com outro militar ou outra militar. Pessoal, é o seguinte, é inconstitucional uma instituição privar você de ter um relacionamento amoroso com uma outra pessoa, isso é notório. Porém, nós temos que utilizar muito do bom senso e cumprir a regra à risca, principalmente por se tratar de uma instituição militar. Normalmente, numa instituição, seja numa empresa, seja numa escola, seja numa faculdade, você vai ver um rigor maior dos profissionais daquela instituição, né? Não seria diferente numa instituição militar, que é um pouco mais rigoroso. Então, normalmente, pessoal, nas escolas militares, o rigor é um pouco maior ainda do que nas outras instituições militares. O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Nós temos um quartel, beleza? Um quartel, e nesse quartel tem o controle de tráfego aéreo, tem o BINFA, que é o batalhão de infantaria. Nós temos vários setores no quartel. Porém, em alguns quartéis, eles funcionam como escolas preparatórias. Por exemplo, a EPICAR, que é uma escola preparatória de cadetes do ar. A AFA, que é a Academia da Força Aérea, que tem os cadetes, é uma escola de formação. Sendo uma academia ou não, é uma escola de formação. A SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A AMAN, a Escola Naval, também o Colégio Naval. Então, todas essas instituições são escolas de formação. E o rigor nessas escolas de formação, eles são um pouco mais acentuados. Como assim, William? Bom, nas instituições militares, é claro que não pode ter muita demonstração de afeto, né? Abraço demais, beijo no rosto, aquele trem todo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, seria muito estranho a gente ver desde um policial militar, um bombeiro militar ou um tenente da Força Aérea, ver eles se abraçando e tudo mais, duas pessoas se abraçando e trocando carícias ali fardado, acaba causando uma imagem não tão positiva para a instituição. E, como eu disse para vocês, isso não seria diferente nas escolas de formação. Por exemplo, na EPICAR e em algumas outras escolas de formação, o aluno homem, ele não pode ficar a menos de um braço de distância de uma aluna mulher. Isso quer dizer que em nenhuma hipótese eles podem se abraçar, pegar a mão um do outro e tudo mais, William? Não, pessoal, isso aí é, como eu digo para vocês, o bom senso, ele funciona demais. É óbvio que eu não posso ter beijinhos e carícias, né? Você namora com um militar e você vai beijá-lo dentro da instituição militar? Pelo amor de Deus, que amor é esse que tá acontecendo que você não pode esperar o seu expediente acabar para depois se encontrar com ele ou esperar no final de semana? Isso é claro que não existe, pessoal, isso não existe. Eu acabo falando com vocês de um jeito como se vocês já tivessem passado por lá ou como se já fosse óbvio, porque para mim isso é muito óbvio, mas é claro que eu entendo que para vocês isso não é, mas isso não pode acontecer, não pode ter beijo, selinho, beijão e tal, isso é claro que não pode ter, né, dentro da instituição militar, mas fora, cada um faz o que quiser da vida, não é mesmo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, na EPICAR nós temos uma cláusula aí. Que cláusula é essa, William? Quando os alunos eles são menores de idade, eles precisam da autorização do responsável legal para começar a namorar com um outro militar. Então, se a pessoa é menor de idade e namora com uma pessoa de fora, não tem problema, né? Ela que cuide da vida dela. Mas se ela vai começar a ter um relacionamento, ela tá se relacionando com uma pessoa de dentro da instituição, ela, pelo menos até 2018, ela precisava da autorização dos responsáveis legais. Isso era requisitado para alunos que fossem menores de idade. Mas é claro, maior de idade, o esquema muda. Pô, William, então você tá falando que eu vou namorar uma pessoa lá de dentro e eu não vou poder ficar a menos de um braço de distância dela? Sim, e você tem que redobrar a sua atenção se você namora com aquela pessoa, né? Porque isso aí é bem vigiado. Não é bem vigiado, eles vão ficar no seu pé o dia inteiro, mas é claro que vai rolar aquilo. Putz, grilo. Cara, eles estão se relacionando, a gente tem que tomar cuidado, porque se acontecer alguma coisa, e já aconteceu, e pessoas foram expulsas por causa disso. É claro que eu não vou falar o nome aqui de ninguém, que eu não sou louco, mas já aconteceu sim, e eu já vi pelo menos 3 casais sendo expulsos da EPICAR. Isso é só da EPICAR, pessoal. Só no pouco tempo que eu fiquei lá, eu já vi
3 casais sendo expulsos, né? Jogaram sua carreira ladeira abaixo simplesmente porque trocaram carícios, digamos assim, dentro da organização militar. Bom, galera, as regras são claras. Lá na instituição militar, você não vai ser surpreendido com nada. O bom do militarismo é isso. É porque lá tudo já tá estabelecido. Olha, pode isso, não pode aquilo e pronto. Se você fizer, você corre risco sim de tomar uma punição grave e em certos casos, por exemplo, beijo entre alunos e tal, isso aí gera a expulsão, beleza? Bom, como eu sei que as perguntas de vocês são inusitadas, eu já vou responder já tô respondendo algumas delas aqui nesse vídeo. E sobre abraço, William, será que eu nunca vou poder abraçar a minha namorada ou meu namorado? Bom, galera, isso aí é relativo. Como assim, William? Bom, como eu disse para vocês, o aluno não pode ficar a menos de um braço de distância de uma aluna, mas isso é regra. Mas nós temos as nossas exceções, por exemplo, numa formatura em que você está comemorando algo, por exemplo, a formatura que todo mundo joga o cap pro alto e tal, você está super feliz com a sua conquista, poxa, você vai lá abraçá-la, parabenizá-la, quando ela ganha uma certa condecoração, quando ele ganha uma certa condecoração, quando vocês chegam cansados do exec e do exercício de campanha, para quem não sabe, né, exercício de campanha, já fiz vídeo sobre isso, então quando você chega cansado do acampamento e aquilo é uma vitória, você venceu o primeiro acampamento, então todo mundo comemora ali, todo mundo se abraça, etc e tal, né? Então, pelo menos acontecia assim na época, mas tudo depende do comandante do seu esquadrão e o comandante do corpo de alunos, corpo de cadetes, o comandante daquele setor da organização militar. Então tudo depende do comandante, pessoal. Geralmente o comandante ele vai dar a ordem de realmente não ficar a menos de um braço de distância ou algo do tipo, não tem muitas carícias, isso é regra. Mas vai ter comandante que vai ser um pouco mais rígido, por exemplo, mesmo em formatura não pode isso. Tem aquelas regras chatinhas, mas vai ter comandante que vai ser mais flexível, né? Não vai se importar tanto quanto a isso. O que importa, pessoal, é termos bom senso. Você vai namorar um militar lá de dentro, eu já conversei com alguns militares que já namoraram lá dentro da EPICAR, da SpaceX, do Colégio Naval, da AFA, e eles falam, o maior bizu de todos é o seguinte: não se relacionar com alguém da própria organização militar. Não que dê algum problema, mas você fica ali querendo curtir com a pessoa e tudo mais, mesmo nos dias de semana, e você está impedido de fazer isso. Então, o que eu mais escuto é de pessoas falando que realmente não procure namoro dentro de uma instituição militar. Namora uma pessoa de fora e tudo mais, ou espera acabar, espera se formar para depois pensar em se relacionar. Eu não sei ao certo, né? Cada um faz o que quiser da vida, mas eu já tô expondo aqui para vocês alguns pontos. O importante de tudo é saber a regra e também trabalhar com bom senso, não é porque a regra é assim que jamais eu vou poder abraçar alguém, ou eu posso fazer isso, então eu vou fazer deliberadamente. Então é só ter o bom senso, né? Lá você tá para estudar, você tá para aprender, você tem tantas coisas para aprender durante o curso de formação. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cada tempo no seu tempo, cada coisa no seu tempo, pessoal. Então eu espero ter elucidado algumas coisas aí para vocês. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais subjetivo, né? Porque isso é subjetivo mesmo, isso depende da ordem de alguns comandantes, beleza? Mas, de qualquer forma, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo de hoje. Loving you! Forte abraço, um beijo, até a próxima. Falou!